Future Lawyers! Começando mais um Future Lawcast e hoje, dia muito especial, temos aqui a retomada, o reinício, a rechegada. Qual outra palavra aí, Tainá? Recomeço. A mãe tá on. A mãe tá on. Tainá Carneiro de volta aqui no Future Lawcast. Muitas palmas se o editor puder colocar. Muito obrigado. Se não colocar, ficou ridículo, mas tudo bem. E lembrando que o Future Lawcast é uma iniciativa muito importante, apoiada pelo Future Law, pelo Lima Feigelson Advogados, pelo Sem Processo, pela Quark, pela Lawin. E lembrando que se você quer ter os melhores cursos do Brasil no seu escritório, da sua empresa, é fundamental você procurar sobre o Future Law Infinity. Tá muito bacana, muitas empresas aí aderindo. E uma novidade aí que também a Tainá falará durante esse episódio, que é o Future Law 360. O que será isso? Mas não daremos spoilers, porque temos que apresentar ela, nossa querida convidada de hoje, Carol Leite, ou Carol Fontoura, descobriremos isso no episódio. Carol, bem-vinda aí, brigadão. Obrigada. Muito bom Seja estar muito com você. bem-vinda, Carol. Galera, Obrigada. estou de volta. Bruno, um prazer revê-lo. Tanto tempo, tantos meses. Aliás, fica aqui a dica. Assistam a última temporada que a gente gravou com mulheres incríveis, todas gestoras, executivas de departamentos jurídicos, mães, e que apresentam insights sensacionais para nossa carreira. Antes de falar com a Carol, eu queria fazer essa pergunta até pra continuar, já que você puxou aí da última... Claro. Tipo aquele negócio, Aham. o seriado que começa última temporada, Recap, lembrando... recap. Recap. Cara, e aí, como é que foi? Ajudou aí? Porque era a sua sessão de terapia. Demais, era a minha sessão de terapia. Durante essa licença A maternidade, verdade é essa. algum- Minha motivação pra com 9 meses e até os estúdios gravar foi participar desse contato com essas mulheres incríveis, assim como Carol, que tá aqui com a gente, e que compartilharam comigo suas experiências pessoais de como foi conduzir carreira e maternidade. Não é fácil, não tem sido fácil também pra mim, mas está me ajudando muito a relembrar dessas lições dessas mulheres e da resiliência, força, e também saber que esse contato que a gente teve com essas mulheres foi um contato de... hoje os filhos delas já são bem mais velhos, já estão crescidos, e ver que no final toda essa trajetória faz sentido. Elas passaram por muitos desafios, muitos obstáculos, mas ao final a carreira delas conseguiu se desenvolver e foi uma experiência muito importante a maternidade para que elas pudessem ganhar mais consciência da disciplina, da autonomia, da gestão do tempo, também da gestão das prioridades. Isso tudo foi um aprendizado muito grande que eu estou aplicando agora nessa nova vivência. Próximo livro aí, Law da Baby. maternidade. Tainá vai lançar aí. Baby Law, estamos aí. Law Baby. Baby Law. E vamos falar da nossa convidada, nossa querida convidada, professora da Future Law, coordenadora jurídica e muitas coisas mais, porque se vocês entregarem uma demanda, 2 demandas, 1000 demandas para Carolina Fontoura, vocês podem ter certeza, meus amigos, essa aqui vai Carolina entregar. Leite. Carolina Leite, Fontoura, Fontoura Leite, Leite, Carolina Leite, Carolina Fontoura, Carol, Carol Carolina. é melhor. Boa. Carol, ela entrega. Carol entende de automação, Carol entende de dados, Carol, inclusive, é nossa professora do nosso curso KPI Simplificados. Ela Vai fazer um merchan aí do KPI Que Simplificado? tá KPI disponível Simplificados. ainda pra comprar. Exatamente, ela é nossa professora em Legal Ops Management. Carol é nossa parceira já de algum tempo e a gente sabe que pode contar com ela para compartilhar conteúdo, para compartilhar prática real de como tornar um jurídico mais eficiente através da tecnologia, da automação, da análise de dados e da inteligência artificial. Carol, seja muito bem-vinda. É uma alegria estar com você aqui. Por favor. Boa. Nossa, fiquei até impactada com essa introdução, né? Vou contratar a Mega Tainá pra fazer apresentação. o marketing pessoal. Quando chegar no lugar, você até não vai me anunciar aqui, né? Faz o corte, gente. Eu acho que em vez de mandar um mini bio pra evento, eu vou pegar esse corte do Pega o áudio da Tainá corte. e vou falar, faz a edição. Bom, gente, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. É enorme. Tanto com o Bruno, que a gente se conhece de outras décadas. Não É bom a gente falaremos não o tempo. denotar. Não, A gente vai falar o tempo pra não denotar a idade e tempo, mas também com o Tainá. Eu era muito início. jovem, a Carol já era mais experiente, com mas certeza. eu era muito jovem. Com certeza. E nesse retorno aí tão importante da Tainá, após eu falei com a Tainá quando ela tava grávida, agora ela retomando já, enfim, muito legal estar aqui com vocês. Bom, queria agradecer a oportunidade, bora conversar. Bora, Carol. Cara, a pergunta que sempre começamos, por que direito? Carol
tinha outras visões, queria ser astronauta, Quem médica, era jovem, Carolina? artista, e por que caiu no direito, e como é que foi esse início aí da jornada? Vou decepcionar nessa, porque eu sempre quis ser advogada, Ótimo. assim. Vou decepcionar, não vou... Nossa, eu sempre acho quis que ela é a ser segunda pessoa que a gente ouve isso. Acho que é a Grace Eu sei também. que não é Mas tão sempre comum. como, assim, tipo, Então, eu queria pequenininha? ser juíza, na verdade, vou trazer esse Não era advogada, juíza. eu queria ser juíza. Assim, eu sempre gostei muito de ler, assim, de estudar e de escrever. Inclusive, essa é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? A parte de artigo e tal, e da aula acabou ficando um pouco essa composição. E aí eu sempre quis fazer direito. Na verdade, eu tive um momento aí de jornalismo, que faz sentido, assim, com essa coisa de gostar de escrever, eu gosto muito de escrever. Mas sempre foi muito do direito, assim, eu nem tentei naquela época que você não tinha Mas, tipo, segunda Carol opção. com 5, 6 anos já falava Sim. nesse nível. Sim, nesse nível. Maneiro. E eu falava que eu queria ser juíza, tá? Não era só direito, eu queria fazer direito e ser juíza. Maneiro. Então eu entrei na faculdade para ser juíza. Depois comecei, assim, ver que não tinha nada a ver com o meu perfil, né? Assim, como trajetória de carreira. Mas me encontrei, assim, muito, assim, fazendo direito, sabe? Eu gosto muito de ser advogada. Eu acredito que você tem que gostar muito das coisas que a gente faz, senão não dá. Então, assim, surpreendentemente, sempre quis. Porque normalmente as pessoas falam direito e outra coisa. Não, eu sempre quis ser advogada. Mas o que você desencontrou que fez um match ali com o desejo de ser Olha, juíza? eu acho que a parte, assim, pública no geral, né, tem muitas limitações, assim, né, até a questão da inovação, do dia a dia, ele tem uma coisa muito mais formal. Até hoje em dia, enfim, tem audiência virtual, tudo bem diferente do que quando eu comecei na faculdade, mas não vou denotar idade, porque eu não parei essa idade que eu tenho, então não vou denotar. Fica à vontade, se quiser se entregar aí, é com você. Mas, enfim, há bastante tempo atrás, quando eu estava começando a faculdade, de fato, era muito burocrático, né? A justiça, eu tava falando isso ontem na aula da Field. A gente ia no projeto, carregando petição, sabe? Então, eu não assim... Mas a Tainá me contou que ia. Você não, né? Com carrinho, não. Ele sempre foi jovem. Ele sempre foi jovem, gente. Olha, Gente, entenda uma coisa, Bruno jamais vai envelhecer. Jamais. Ele vai ficar com a mesma idade. O Bruno não passou dos 30. Quantos anos o Bruno tem? 30? Exato. Ele ficou um pouco vermelho, eu achei. Minha geração Z aí... A gente já pegou braço eletrônico, mas a gente ouve as histórias e fica... É muito bom ter a Carol aqui, que ela já conhece o perfil. De outros carnavais. Mas, enfim, então eu achei que não tinha muito a ver com o que eu tava querendo, assim, pra mim. Aí, no meio da faculdade, eu me encontrei, assim, fiz vários estágios, comecei a trabalhar muito cedo. Qual o primeiro estágio aí? O primeiro que eu fiz foi na defensoria. Começou público, ainda com essa visão de... Ainda com essa visão, concurso tipo... público. Servidor, arará. E aí, assim... Fiquei um tempo, aí depois trabalhei no Detran um tempo, fiz TJ, fiz a parte pública pra ver se BNDES. realmente... Aí caí no BNDES, que foi a primeira vez que eu vi um pouco dessa parte público-privado que permeou bastante a minha carreira, assim. Foi um estágio meio daqueles, assim, decisivos de vida. Eu trabalhei no departamento de PPP, de parceria público-privada. Imagina, naquela época, um tempo atrás... Era uma coisa muito inovadora, assim, a gente trabalhando no projeto do TAV, coisa que foi até um trem de alta velocidade que acabou não seguindo, mas assim, eram projetos de concessão de estádio, era um negócio assim, imagina, você na faculdade era um negócio muito, muito interessante. Eu comecei a falar, olha, eu acho que o público não vai bater muito com o meu perfil. Aí me encantei, assim, aí foi que eu comecei mesmo a ter essa relação com o regulatório e contratos, que é que eu amo fazer, de fato, e tinha muita coisa de inovação, assim, o BNDES, ele fica muito ali na fronteira, né, do público com o privado e tal, e aí dali eu já falei, bom, juíza... Não é mais. Não é mais. Aí eu ainda considerei, advogar para estatal, pensei, mas já, assim, aquela coisa que a gente pensa, mas já não era mais o meu background, eu falei, cara, gosto de advogar, e aí comecei também numa coisa de inovação, e aí isso meio que foi permeando, assim, então o juíza caiu... Mas eu investiguei esse antes de cair, assim, mas aí toda a parte. Formou e saiu no BNDES, aí foi pro Sistema S, né? Foi logo depois. Eu tenho uma carreira bem... O bom é que o Bruno, ele conhece a minha carreira, ele tá lembrando, vocês estão vendo essa relação, ela perpassa. Eu lembro, o BNDES e o Sistema S eu lembro muito que foi do papo, porra, de muitos anos atrás, que eu não vou dizer quantos. A gente não vai dizer, que a gente não vai denotar, a gente não pode denotar na cidade 35 mais, não pode. Mas, enfim, e aí eu saí da faculdade, eu me formei muito cedo. Entrei na faculdade muito cedo, entrei na faculdade com 17 anos, então entrei cedo na faculdade, me formei cedo, tudo cedo. E aí eu falei, bom,
o estatal, aquela coisa do concurso, nem tinha mais concurso, na época eu me formei, foi pós aquele período que teve um hiato muito grande de concurso. Então eu falei, bom, não vai dar, aí comecei a testar. Então saí da faculdade, fui pro Sistema S, eu trabalhei no Sebrae, fui advogada do Sebrae. Aliás, o Sebrae é muito bacana pra quem quer aprender de empreendedorismo e tal. Então tinha meio que um programa de trainee que era tipo um concurso, né? Que você passava e aí você ficava alocado em várias áreas, enfim. E aí foi ótimo, eu fiquei uns 2 anos lá, tinha acabado de me formar, assim, bem nessa época. E amei, aprendi muito sobre empreendedorismo. Ali foi meio que, as coisas vão... a carreira é muito uma construção, né? Cada pedra é uma parte do caminho. Vão se conectando. Steve Jobs, né? Conectando os pontos. Você vai conectando, assim, os pontos, né? Então, lá eu comecei a aprender muito essa parte, ainda do público e do privado. Essa parte do regulatório é uma parte muito, muito me interessa. E eu fiquei alocada na parte de contratos consultivos, que é o meu main core aqui. E aí fiquei uns 2 anos lá, aí depois fui pra período que estive com o Bruno, nesse nosso momento que a gente se conheceu, que era um escritório, que era regulatório também, trabalhava com terceiro, não tanto terceiro setor, mas tipo, regulação, muito infra, porto, muita infraestrutura. E aí fiquei um tempo em escritório, porque também queria viver essa experiência. E aí nesse meio tempo passei no mestrado. Eu sempre quis dar aula, então isso estava nas minhas pedrinhas do caminho. E fazer mestrado, né? Eu fiz mestrado na UFRJ, inclusive. E trabalhar em escritório é uma grande organização de tempo. Mas deu tudo certo porque eu sempre tive muita facilidade de escrever. Eu sempre falo isso, o mestrado não foi uma coisa difícil pra mim. Eu escrevi com muita facilidade. Qual foi a dissertação? Não lembro qual que você escreveu. Então, eu escrevi sobre contratos de concessão, métodos alternativos, resolução de conflito, uso de arbitragem para contratos complexos. Pô, legal. 300 páginas aí que deu. Tem tipo 200 e tantas páginas. Foi um trabalho super legal. Eu sempre fui muito dessa... A graduação você fez na... Fiz na Cândido Mendes, lá no centro. Eu lembrava que o mestrado foi na FRJ, bem maneiro. Foi. E aí... E acho que era das primeiras turmas, não era assim? Era não? Não. No mestrado, não. Eu fiz na linha de direito... métodos alternativos de solução de conflitos. Que tinha desenho institucional. Tinha. Eu fiz na de desenho institucional. Desenho institucional. Que era Juliana, né, e tal. Exato. E aí, o mestrado foi assim, todo mundo fala, é muito difícil passar de primeira. Super nova. Passei de primeira em terceiro lugar, se não me engano. Inclusive. E aí eu fiquei meio assim, tudo fala, muito difícil passar e tal. E eu não tinha, assim, eu não fiz o FRJ, né? Então eu não tinha o contato, assim. Então foi muito... Eu tirei uma o nota processo muito... seletivo da FRJ, você já conversa com o orientador antes ou seleciona depois? Não, seleciona depois, mas muita gente vinha da graduação. Eu entrei assim, faculdade particular, só tinha uma nota e um sonho. Então, eu tirei uma nota muito alta. Então, em alguma medida, isso ajudou e tal. E na entrevista, eu já conheci o Ribas, que aliás é um professor... Gente boa pra caramba, muito bom. Maravilhoso, inclusive. Ele foi, assim, um cara muito importante, assim, na minha carreira. Toda a visão de contrato, de direito público, até de constitucional, enfim, ele é um cara muito inteligente. E essa é uma linha com rigor metodológico muito forte, né, assim, né? A filosofia, assim, da UERJ. Filosofia e Tainá metodologia. Sabe bem, Mas, cara, você sabe que na época que eu fiz o mestrado, eu sempre acredito que conhecimento nunca é demais, né? Eu gosto de aprender várias coisas. E aí as pessoas reclamam muito daquelas aulas, né? Tipo, aqueles esquemas filosóficos e tal. Mas lá na frente, isso compõe... É tão importante a parte do método. Da base. Porque, pelo menos no mestrado da UFRJ, você tem muitas disciplinas de metodologia. Metodologia. E pra quem dá aula... Até porque a Juliana vem da cadeia de metodologia. É muito importante, eu acho, assim, pra quem dá aula, até pra construção. Total. Foi muito importante. Aí na UFRJ, eu fiz essa parte muito de métodos alternativos pra contrato. Sempre uma coisa um pouco... fora do comum. Cara, mas esse ponto só pra não perder que eu acho interessante, até porque, cara, a gente tem uma audiência aqui de jovens de 17, 18 até 120 anos. Cara, uma parada que eu acho muito, e na UFRJ especificamente na graduação isso carrega pro mestrado, tenho a impressão que no mestrado também é assim, até porque os professores eu vejo. Eu acho que ainda é melhor porque no mestrado, pelo menos, no teu caso, você fez mega nova e teve essa questão. Mas, cara, na UFRJ, eu acho que tem uma bagagem, pelo menos tinha, imagino que hoje teve reformulação de grade, mudou. Mas, cara, o que a gente sempre fala, FALBO, uma galera, assim, mega high em termos de, cara, metodologia, filosofia, sociologia, com uma densidade, aí você pega menino ali com 17 anos, cara, a galera não tem como entender e valorizar isso. Então,
Eu lembro assim, acho que sociologia do direito era primeiro período. Você entrava na sala... Ainda nas faculdades no geral, não? É isso. Sociologia do direito. Mas não sei se a percepção, depois eu fui dar aula na UERJ, acompanhei até no IBMEC, na FGV, sei lá, toda hora a gente acompanha um pouco mais as grades. Na UFRJ, os 2 primeiros anos, metodologia com a Juliana, sociologia com o Falbo, cara, num nível de densidade, assim, teórica absurda, e a galera não tem cara, acho que são raríssimas as pessoas que aproveitam da maneira adequada. E eu acredito muito no que você falou. Eu acho que essa base teórica, cara, é fundamental e no direito muitas vezes se perde, né? Eu tava lendo esses dias sobre algumas discussões sobre a vida acadêmica, e aí eles falavam que o conhecimento, quando ele chega na academia, e aí a gente vê muito isso na Field, o conhecimento quando chega na academia, ele já chega morto. Porque para ele ser debatido, discutido e com profundidade, ele precisa estar posto. Sim. Então a gente vai estudar Durkheim, a gente estuda Weber, a gente estuda Marx. Nossa, Weber, a gente, é a tríade da sociologia jurídica do Falbo. Então a gente está debatendo um conhecimento que já está posto, já está dado, que vai reverberar a sociedade, mas para pensar como ótica analítica para a gente pensar as mudanças do mundo. Só que, aí a gente questiona, né? Bom, mas se isso aqui é um conhecimento que tá morto, qual é a relevância dele pra gente pensar na prática, né? Ainda mais a gente que lida com tecnologia, com automação, com mudança, com gestão eficiente. Mas é esse conhecimento que vai te dar base de autocrítica. Total. Pra você pensar o mundo. Base. É esse conhecimento que tem essa potencialidade de aprofundamento que vai te dar segurança pra pensar o mundo de forma crítica. E com essa base você consegue pensar absolutamente qualquer coisa. Por isso que o medo da mudança, ele normalmente é mais comum em quem não tem base de pensamento crítico, de pensamento analítico, para poder reagir, para dar resposta a essas mudanças do mundo. E eu acho 2 coisas também. Eu acho que um ponto, uma coisa que eu me lembrei, acho que estava no mestrado, acho que foi 2013 que teve as manifestações. E eu lembro que eu estava fazendo mestrado e queria botar isso de algum nível dentro dos trabalhos. Não me lembro quem foi a professora, tá? A pena, porque, cara, ela teve a visão... Ela falou, cara, o que tá acontecendo em 2013, a gente vai ler isso daqui a 10 anos, 15 anos. Uhum. Então, assim, esquece, assim, a gente tá acontecendo. Eu querendo trazer aquilo para sempre com esse viés de meio que não perder o time do acontecimento, que é essa visão e academia. E aí, essa semana... Mas esse não é o papel da academia. Então, essa semana eu tava lendo, acho que na newsletter da FGV, e um trabalho sobre a análise das manifestações de 2013 e os aspectos jurídicos envolvidos. Não me lembro o detalhamento. Mas essa semana passada, eu li isso e falei, caraca, olha aqui, aquela professora falou há 15 anos atrás, porque o tema matura. Mas eu concordo com essa visão. Eu acho que hoje, principalmente, eu vejo, e acho que esse é um mérito muito grande da Carol, não é rasgando cedo aí não, porque a Tainá já fez muito, mas eu acho que isso é fato, isso que a Tainá tá falando, porque isso é uma coisa que a gente fala muito. Não dá pra você inovar sem repertório, hoje, muitas vezes, a galera, cara, meio que uma visão meramente empírica e, cara, vou dar aula disso. E eu acho que essa bagagem, esse acervo, ainda que não diretamente correlacionado, mas essa metodologia mais rígida, essa capacidade de estruturar o pensamento e, ter a bagagem dos grandes pensadores, das grandes pensadores é fundamental. E é uma coisa que, na minha opinião, até geracionalmente se perde. Uma coisa que eu sempre falo, o Picasso, a galera olha, cubismo, uma criança podia ter pintado. Só que o cara ali com, sei lá, 14 anos de idade, ele pintava como um realista perfeito e dali ele desconstruiu e criou uma revolução artística. Eu acho que é importante também, a gente tá falando aqui de repertório e também mais uma leitura aí recente. Eu tava vendo que o que diferencia, gente? A inteligência artificial tem repertório? Sim ou não? É indexado, né? É um repertório indexado. O que diferencia o repertório que tá, o volume de conhecimento que a gente absorve do que uma máquina absorve? A diferença é a capacidade de conectar os pontos. Então, eu tô aqui passando pela rua em Botafogo e eu vi uma capa de uma revista numa banca de jornal, escutei uma música, encontrei com a Carol que falou sobre a última série que ela assistiu. Essa minha capacidade de conectar os pontos e trazer uma informação, uma nova racionalidade completamente diferente, é a nossa capacidade, é o que diferencia o repertório humano de um repertório de máquina. É a nossa capacidade de conectar os pontos e de transformar isso, de apresentar isso de uma forma completamente nova e completamente criativa.
Isso é uma capacidade que uma máquina não tem dentro dessa potencialidade de conectar com esse nível de profundidade, de complexidade, que é o que você fala do Picasso. O que tinha ali de repertório para que ele conseguisse chegar àquela conclusão? Será que outras pessoas, outras máquinas conseguiriam esse mesmo resultado? Então, eu acho que a diferenciação não é só da nossa capacidade de absorver conhecimento, mas de como que a gente conecta todos esses conhecimentos completamente aleatórios em algo muito, muito diferente, muito útil também para a sociedade. E na época até que eu pensei no mestrado, né, tem aquela coisa, mestrado acadêmico versus o mestrado profissional e tal. E na época eu fui muito porque eu queria dar aula, assim, e porque eu acredito nessa parte da teoria. E aí o Bruno tava falando uma coisa que eu tava lembrando aqui, e aí também mérito desse professor. A gente sempre tem um professor que é, enfim, do Ribas e tal. E aí ele falou, acho que você devia, para você entender o que é a arbitragem, ou o que é o método alternativo no contrato complexo, você devia voltar no tempo e ver como a estrutura, como o judiciário começou a ser construída. Ele me indicou um livro do Visconde de Mauá, se eu não me engano, na época, imagina, muito tempo atrás, que falava sobre como o Brasil tinha sido constituído, como o sistema judiciário tinha sido constituído. Gente, o livro, assim, de verdade, legal. Interessantíssimo, inclusive. Mas da história do Visconde de Mauá, e isso é um tema que passa... E ele foi um dos primeiros ali... até porque primeiro... era nesse momento era muito privado, né? Era na época infraestrutura privada, porque ele construiu a ferrovia e foi uma ruptura ali, então, justamente. Que foi... as primeiras concessões, elas estão descritas nesse livro. E eu lembro de ler, o livro é enorme, inclusive. Isso é interessante, E eu lembro de ler, até hoje esse livro, inclusive, guardei. Ele tem vários tagzinhos, assim, e aí, até hoje, juro por Deus, eu uso coisas que eu aprendi, porque é muito importante a gente saber da onde a gente veio, no geral, né? Inclusive na vida. Da onde a gente veio para saber para onde a gente vai. Então, assim, a UFRJ, para mim, foi uma abertura de mundo, assim, na minha percepção. Porque esses textos de filosofia, eles são bem difíceis, inclusive. Sim. Você exercita o raciocínio lógico, que é uma coisa que advogados têm um pouco de dificuldade, assim. Vocês pensam que só advogado que escreve e fala, difícil, filósofos também. Não, mas eu vou te falar, cara, duas coisas aqui, só o que eu acho importante. Esse lance da ferrovia, pra mim, cara, interessantíssimo, e não é fazendo crítica, mas você vê, no modelo norte-americano, era totalmente expansão do oeste e aquelas iniciativas privadas. O Barão de Mauá tentou trazer esse modelo, e no final ali foi interrompido pelo Estado, pelo Império. Sim. Ele limitou a capacidade, até que até hoje a gente não tem malha ferroviária, isso decorre, na minha visão, de desenho institucional e de modelagem. Sim, deixa eu pegar o nome pra ver se é exatamente. E isso é fato, mas isso é mega interessante mesmo. Às vezes a gente... Porra, por que os Estados Unidos e a Europa tem uma malha? A Europa é mais difícil porque, cara, tem uma constituição, uma forma, uma colonização, uma origem muito milenária em termos dos estados, os estados modernos com menos tempo e tal, mas se remonta a povos muito antigos. Mas quando você pega os Estados Unidos, que talvez tenha em termos temporais parecido, ali é muito objetivo que a expansão do Oeste se deu de maneira diferente e o Estado entendeu de maneira diversa. Inclusive o financiamento das obras, grandes bancos colocando, risco absurdo, o capitalismo... É que os Estados Unidos, eles não passaram por uma monarquia direta, né? O processo de república norte-americano foi muito mais foi muito mais facilitado, né? A monarquia tava talvez o Brasil foi o único lugar que você teve a capital de um reinado, de um império europeu na América. Mais para também pensar assim na necessidade de monopólio daquela lógica de governo. Esse livro é muito interessante assim para quem trabalha assim com a parte de contratos e você vê como... O histórico, como é que, aonde que você chegou? Como é que se construía um contrato, o que eram os elementos. Então, assim, olhando para trás, eu vejo muito que, até conectando, assim, andando casas para frente, mas toda a percepção de construção de dados, de vincular a parte jurídica com o negócio, ela, de certa maneira, ela já estava conectada lá atrás. Isso já era um interesse meu. Porque naquela época nem se falava de... Era uma infraestrutura de transporte, agora é infraestrutura tech. Exato. Então, assim, isso já era um interesse. Então, e aí, eu acredito muito que carreiras, elas não é corrida, né? É maratona. Você anda um pouco, anda um pouco, para. Então, e aí, na UFRJ, eu acabei, aí, dentro dessa perspectiva aí do mestrado, eu fui trabalhar no ambiente de inovação, que é o Parque Tecnológico da UFRJ. Eu fiquei bastante tempo, fui pro fundão.
Fui trabalhar numa fundação de tecnologia. E aí, trabalhando numa entidade, né, privada, a fundação ela é privada, mas sem fins lucrativos e tal. E aí, era muito a gestão desse ambiente que conectava poder público e empresa. Então, ficava muito ali no meio, né, entre a empresa, com questão de FINEP, toda essa parte governamental. E aí eu fiz essa saída aí do escritório para uma parte mais privada, assim, mas trabalhando com tecnologia. Fiquei como coordenadora lá uns quase 6 anos. E o teu dia a dia lá era o quê? Com startup? Então. E aí você vê que as coisas, elas se conectam, entende? Porque na UFRJ eu tive esse contato, as coisas... Eu acho sempre que, assim, falando para as pessoas mais novas, né, às vezes a gente quer aos 18 ter a vida decidida. Eu ia te fazer essa pergunta. Como que foi esse planejamento de trajetória? Você conseguia ter um plano, um objetivo ao longo dessa vivência, ou foi algo mais espontâneo? Não. Assim, eu sou uma pessoa de cadernos, porque eu sou vintage aqui, e planejamento, escrever as coisas, sabe? De intencionalidade e tal. Então, assim, eu sempre quis trabalhar com inovação de alguma forma e regulatório. Isso sempre foi algo que estava no meu background, sabe? E mega inovador, né? Porque naquele período não existia, né? Exato. Então, enfim, eu gosto de coisa complexa e difícil. Enfim, cada um com as suas prioridades. Eu sempre gostei muito de coisas que me desafiassem, sabe? Um pouco também da minha personalidade. Então, quando eu tava no mestrado, eu falei, bom, pra mim já era claro que naquele momento eu tinha experimentado escritório, mas eu queria uma coisa que me desse um pouco de estrutura, eu queria aprender sobre gestão e tal. E aí eu falei, bom, vou acompanhar a possibilidade, né? E aí surgiu, porque a vida também se encaminha, né? Quando você vai se movendo, as coisas vão acontecendo. E aí surgiu essa oportunidade. Eu terminei o mestrado, foi maravilhoso, enfim. E aí e lá na fundação, eu reportava pra diretoria mesmo da fundação. A Fundação Copetec, pra quem não conhece, lá no Fundão, aqui no Rio de Janeiro. E bacana, super estimulando inovação. Mas você fez uma transição de escritório para Eu já fiz várias transições. Jurídico. Eu já fiz várias transições, ida e volta de mercado e tal. Então foi uma transição que eu pensei pra fazer e que eu queria trabalhar em departamento, assim, no setor jurídico mesmo. Eu decidi que queria enveredar por esse caminho assim mais de departamento. E aí, assim, foi uma super oportunidade. Eu tinha 20 e poucos anos, assim, e eu reportava para diretores. Enfim, aliás, uma grande oportunidade dos diretores da época que compraram, né? Porque você pegar uma pessoa de 24, assim, pessoa que não tem tanto tempo de formação. E olhar vários assuntos jurídicos, né? Tudo. Enfim, isso eu acho importante, assim, também pra carreira, você ter pessoas que acreditam em você. Eu acho que isso é muito importante. Mas eu acho que um ponto interessante no ambiente de inovação de startup, isso as pessoas são mais propensas, né? Por lidarem com startup. Então, assim, cara, se eu tô botando um empreendedor aqui de 20 e poucos anos, por que a minha advogada não pode ser 20 e poucos anos? Eu sempre falo isso. A depender do setor que você tá, ele vai ser mais atrativo ou menos para pessoas mais jovens. E se você quer acelerar mais a tua carreira, ter mais autonomia, talvez esse nível de setor vai te dar uma oportunidade que o setor, por exemplo, mais tradicional de uma infraestrutura, se tivesse ido para uma empresa de ferrovia naquela idade, você ia ser advogada júnior e ia estar limitado e nenhum demérito. Mas eu acho que é só... E perspectiva, porque isso é muito interno, né? Tem gente que quer também... Quer segurança. Quer ter alguém ali, porque também o ônus e o bônus, né? Você fala, cara, do caramba, e eu vejo isso muitas vezes, né? Muito incentivado, mas é muito perfil. Você chega lá, não tem chefe, tô com 20 e poucos anos, chega a questão trabalhista, criminal, PI, sei lá. Então você perfil. Tem que ter coragem, exato. E aí era muito uma perspectiva que, assim, eu fazia tudo, né? Eu comecei a ter equipe nessa vivência, aí comecei a ter um estagiário. Aí você vai aprendendo na prática, um estagiário, depois um advogado, depois mais um advogado. E fazia tudo, assim, fazia de A a Z, tá? Fazia contrato, fazia consultivo, fazia contencioso, fazia regulatório, fazia inovação, questão com FINEP, enfim. E esse mundo, assim, acho que tanto o convívio com professores, né? Porque a fundação, ela é composta por professores na diretoria e tal, foi muito importante pra mim. E aí eu respondia para 2 diretores, os 2 eram engenheiros. Então, ali pra mim foi um deal breaker, assim. Porque eu lembro que voltava com as coisas e eles devolviam, assim. Falavam assim, olha, aqui eu não entendi. Você reescreve de uma maneira que eu entenda. E ali, eu acho que isso é muito um ativo assim, na minha carreira, eu comecei a entender como falar sobre direito sem ser jurídico. Porque eu acho
que tem esse processo de também querer. Não era um trabalho assim, fácil, assim, sobre essa perspectiva. E aí, nessa época, começou a ter um marco legal, né, de ciência, tecnologia e inovação. Sim. Aí eu conheci o pessoal da Amprotec. A Amprotec é uma associação de ambientes de inovação e tal. E nesse meio tempo, me deram a oportunidade, eu virei líder temática de regulação de inovação. Porta-voz. Porta-voz, assim, tinha o quê? 24, 25. Carol, você já falou que você gosta de escrever, que é algo que você nutre e desenvolve já desde sempre. O que você poderia dar de dica, de experiência prática para as pessoas que querem melhorar a sua comunicação escrita, falada? Até para quebrar um pouco o vínculo dessa formalidade da comunicação, que é comum quando a gente se forma, quando a gente está muito dentro de um ambiente tradicional jurídico. Olha, eu acho que ler coisas que não são jurídicas é muito importante. Entender pontos de negócio, leitura. Às vezes não precisa nem ser um livro, é um valor econômico, é começar a entender um pouco um outro tipo de linguagem. Eu acho muito importante, eu acho que é muito tentativa e erro também. A gente acha que não tá bom, né? Tem um pouco essa questão, sou novo. Será que dá? Será que eu escrevi tá bom? Meu conselho é sempre assim, escreve e manda. Manda pra uma pessoa que esteja mais à frente e possa ler. Mas tem muito essa... Eu acho que a coragem, e no geral, não só na vida jurídica, ela é muito importante, assim. A gente tem que se expor às situações para aprender o que é necessário para você seguir, assim. Então, eu vejo, estava até falando isso ontem na aula da Future, que eu acho que não é o suficiente fazer direito, mas você precisa aprender sobre outras coisas, precisa aprender sobre negócios, precisa, assim, advogado não faz conta, advogado, na minha opinião, né? Advogado precisa aprender de raciocínio, lógico, essas coisas são muito importantes, sabe? Mas é que eu acho, e foi do que você falou do acadêmico, quando você estava falando lá dos textos filosóficos com nível de complexidade, e eu acho que é a mesma coisa para contabilidade para advogado. Eu acho que o ethos da advocacia é um ethos, cara, muito arrogante e falta humildade intelectual. Então o advogado, a advogada, ele não vai para esses campos muitas vezes, porque assim, é isso, você vai pegar um texto dependendo da densidade ali, cara, você vai ter que ler 10 vezes e falar, cara, isso aqui tá em português e eu não entendi. Só que para um advogado falar isso, principalmente a depender do momento de carreira, não pode. Porque assim, eu domino, é sempre uma questão muito vaidosa, seja no escritório, seja no departamento jurídico, ou do judiciário. Então assim, eu tenho o suposto saber. Então esse suposto saber do direito, você se reforça. E aí você ainda cria essas margens, que é o latim, é a citação de um monte de vocabulário que ninguém entende. Então a gente joga no nosso jogo, que a gente controla, que a gente entende. Então eu acho que falta muitas vezes a humildade intelectual de caraca, porque assim, se eu for me expor para uma temática que eu não sei, eu volto na faixa branca. E eu acho que para advogado é muito difícil. Então eu acho que o desafio não é nem só uma desconstrução e falar, cara, eu vou entrar aqui humilde, cara, eu vou começar, sei lá, não falo, sei lá, uma língua aqui nova e eu vou ter que aprender e eu vou ter um professor. Eu acho que isso é muito difícil o advogado se colocarem nessa posição de aluno. Esse é um super ponto, né? Que às vezes a gente vê o advogado júnior, eu tenho time, assim, saiu da faculdade, ele tá pronto para uma sustentação, né? No STF, eu sei e tal. E aí eu acho muito que, assim, hoje mesmo como gestora e tal, já tenho bastante tempo de carreira, eu ainda acho que eu não sei muitas coisas. E eu falo isso direto com o meu time. Ninguém sabe tudo de tudo, mas é importante a gente saber um pouquinho de cada coisa. Sim. Eu acredito muito que o perfil, assim, do advogado do futuro é o advogado generalista, assim. Tô falando muito de in-house, tá? Não tô falando de escritório e tal. Mas eu acredito que a empresa, assim, ela não quer saber qual o julgado, qual é a jurisprudência. Ela quer a resposta, ela quer simples, ela quer que você consiga entender. Então, eu acho que cada vez mais, assim, eu vejo que você ter essa composição de saberes... mas tem que querer também, né? Tem essa questão. Eu acho que a postura, e eu acho que não só para a empresa, acho que o escritório é mais revolucionário, porque empresa, não tenho dúvida, vai ser exposta a várias áreas de negócio, e as pessoas, o nível de complexidade, mas hoje o mundo, por exemplo, de psique, que a gente estava falando, cara, saiu agora, chega um parecer, e aí? Tá todo mundo nivelado, então eu acho que aquela figura do advogado, da advogada, cara, eu sei e cravo, é uma postura que nem se espera mais. E eu vejo muitas vezes na relação com o departamento jurídico, eu acho que isso é um vetor, cara,
o mundo dá voltas todo momento. Você vê gente do jurídico, próprio escritório, etc. Sim. Eu acho que até eu fui de jurídico interno, eu acho que os jurídicos internos, há alguns anos atrás, que eu era um pouco mais novo, Só um pouco. tinha essa discrepância. Sim. Hoje eu vejo que muito pelo contrário, você vê, cara, a galera com bagagem técnica, capacidade, muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa que está inserida num setor determinado da empresa entende muito mais que o escritório, porque vivencia aquilo ali muito mais profundamente. Sim. E aí o escritório que chega com esse suposto saber, porra, eu sei tudo, fica até ridículo. Eu vejo muitas vezes interações com clientes de departamento jurídico, fala, cara, é uma falta de humildade. Então, acho que essa falta de humildade é ruim para a relação de prestação de serviço quando você é escritório. É ruim para quando você está na empresa e você chega ali cantando de galo e sem a percepção de que você vai aprender, que você vai colocar. E intelectualmente, porque assim, você só aprende quando você tem a humildade de saber que você não sabe. Sim. E o advogado não pode falar que o ethos, né, do advogado padrão 1.0 ali. Cara, eu sei tudo, eu sou o cara, então acho que essa desconstrução é o primeiro caminho. Cara, não sei nada de muita coisa e quero aprender e tô disposto a tomar porrada e... Não, e acho que arrumar pessoas, assim, né? Localizar pessoas que comprem, né? Assim, até um dos diretores da fundação fala com ele, até hoje, inclusive, ele falou, cara, eu sempre acreditei muito em você. Porque eu sempre vi muito talento. Então, assim, a gente bancou, né? E eu acho que, assim, e eu gosto de fazer isso quando eu vejo, assim, na minha equipe e tal... Gente, que eu falo, essa pessoa é um talento. Acho que tem que bancar também, sabe? Desenvolver. E não é todo mundo que tá disposto, assim. Eu diria que na minha carreira você conta nos dedos, assim. Então, acho que essa oportunidade, ela foi me abrindo várias portas. E eu nunca... Você foi agarrando também, né? Mas eu sempre tá disponível. Mas eu nunca tive receio. Esse também é um ponto, assim. Mesmo sendo nova na época e fala em evento na USP, me dá um microfone, eu vou, entendeu? Eu sou assim, mas eu sempre me preparei muito. Então tem pra ter essa confiança muito. também. Né? Eu sempre, assim, como eu era bem mais nova que todo mundo, eu sempre estudei mais. Eu sempre li mais, eu sempre me preparei mais, porque eu achava... isso numa outra época, né? Eu achava que por ser nova, estar naquele espaço, eu tinha que trazer essa bagagem. E o ambiente de inovação... ele também, ele é bem masculino às vezes, assim. Então, muitas vezes, na época, hoje em dia nem tanto, mas há 8, 9 anos atrás, eu era a única mulher no evento. Então, isso também trazia, na época, né, também é muito composição. Eu me sentia pressionada a performar, e isso foi bom, sobre essa perspectiva, porque eu acabava me preparando, que imagina, eu chegava pra falar, eu tinha o quê? 26, as pessoas tinham 50, 40, eram aqueles caras de peso pesado da inovação. E eu, assim, sabe? O pessoal tinha um microfone e um sonho. Mas eu sempre me preparei muito, assim. Então, eu acho que sempre acreditei muito em mim. Eu normalmente não... Até hoje, eu não delego a outra pessoa acreditar em mim ou o resultado da tua vida. Não, a outra pessoa me validar. Eu sei o meu tamanho e o meu valor. E eu falo isso para todos os meus advogados, principalmente os júniors. A gente precisa saber o nosso valor e ponto. E sustentar esse valor. Então, assim, quem olhava de fora, pensava, cara, tem uma garota aqui, né, no meio dos adultos, vamos dizer assim. E eu sustentei, assim, e viajei na época vários lugares, Acre, Brasília, viajava, dava consultoria também para estruturar, né, enfim, departamentos jurídicos de outros lugares. E eu chegava, as pessoas sempre tinham um primeiro... já várias vezes perguntavam, você é a coordenadora, você é gerente? Na época eu até respondia direto pra diretoria, então eu tinha um cargo de gerente. Mas você é gerente? Não tem outra pessoa? Não, sim, sou eu. Então, e eu acho que meus chefes bancavam muito na época, né? E isso pra mim foi... Eu sou eternamente grata, inclusive. Mas é interessante, eu acho que, cara, acho que, da minha visão, e é uma coisa que a gente sempre... Eu particularmente acho que teve uma evolução em muitos aspectos que você tá falando. Sim, muito. Seja... Muito. Cara, um etarismo reverso na advocacia, porque Sim. hoje se fala muito do etarismo. Tinha muito na época. Hoje se fala muito do etarismo no ambiente corporativo e efetivamente, infelizmente, ele ocorre, com a desqualificação, a desclassificação das pessoas mais velhas. Tipo, o cara mais velho não pode, principalmente que o mundo hoje, ele... Acho que na advocacia e na medicina é o contrário. É o contrário. E o aspecto do machismo estrutural e vários aspectos que eu acho que a gente evoluiu muito e hoje o cenário é muito mais positivo. Por outro lado, um aspecto que você trouxe que é interessante, eu acho que hoje se valoriza tanto... jovem, geração Z, que, cara, algumas pessoas, e volto a dizer, sem generalizar, porque tem pessoas brilhantes nessa geração, e eu vejo isso cada vez mais. Eu vejo pessoas que, com a mesma postura tua hoje, com a mesma idade. Mas eu acho que, de maneira mais geral, sociologicamente, e antropologicamente falando, a geração é marcada,
a galera hoje, esse receio que você tinha, falava, cara, eu tô aqui furando uma bolha e me posicionando como uma pessoa mais nova e tendo lugar na mesa. Hoje eu vejo pessoas mais novas, às vezes, chegando na mesa, despreparo nenhum e com a perspectiva de, cara, tem que estar aqui e não falar nada com nada. Então, acho que se perdeu. É questão de agarrar a oportunidade, né? Mas não você tem que estar pronto, né? Eu concordo com o Bruno. Às vezes a gente até faz, assim, hunt, vaga de estágio. Você vê que a pessoa não tem essa percepção de que faltam muitas etapas pra frente. A pessoa acha que ela tá pronta e que isso. o lugar da mesa é dela, E né? E não é bem assim. E o mundo tá mega líquido, assim, meio que, Sim. porra, Bauman e tal, mas Bauman numa liquidez que... E volto a falar, eu acho que tem coisas positivas, mas tem umas coisas que são negativas, que é o seguinte, é tão líquido, e cara, e você fala, cara, eu tinha uma oportunidade de trabalhar na fundação, porra, me deram a oportunidade, eu ficava estudando, porque você sabia o valor e a construção da tua carreira a longo prazo. Sim. Cara, hoje as pessoas, pô, então não deu, eu tô indo embora, cara, virou um negócio, as pessoas não... Primeiro, parte do pressuposto de que aquilo ali é uma normalidade, que, cara... A temporada mudou, mas a crítica do Bruno na geração Z permanece. Eu senti que enveredou agora pra um caminho, do nada. Todo podcast. Tô ficando velho. Todo podcast tem um... Bruno, assim, eu acho que está denotando muito o nosso 35+. Eu queria só comentar. Olha, eu quero trazer uma pauta aqui que é a seguinte... A Carol, ela não tá especificando aqui, mas ela lida com um volume muito grande de demanda. Gen Z, desculpa, tá? Nós amamos. E, cara, Gen Z já tá alfa, agora já tá geração beta. Os beta. estagiários Flora, do escritório vão beta. reavaliar. Flora, Flora filha é da beta. Tainá, já é beta. Então, Flora é cara, beta. Z, meu irmão, é questão de tempo, cara. E vai ser pior que Millennium, cara. Z, porque lamento Z- muito. Os Lamento alfas já estão muito. chegando aí no mercado. A alegria do Bruno de ver a geração Z, a decadência da geração Z. Carol lida com muitas demandas diversas, de várias áreas, então é muito generalista e com um time enxuto. Pô. Como que você vem aplicando tecnologia para otimizar essa gestão, Carol? Boa pergunta. Você vê que Tainá... Vou gravar todos os cortes, repara. Meu maior marketing Tainá se pessoal. prepara, né? Eu, geração Z, chego aqui e vou falando qualquer coisa. Tainá, como uma boa Millennium, ela prepara, Ela chegou preparada. Não deixa o podcast se perder. Boa. Mas, enfim, boa pergunta, assim. Bom, eu, desde o meu início de carreira, eu sempre gostei muito dessa parte de tecnologia, né? Quando tudo era mato, né? Quando não tinha muitas essas percepções. E por trabalhar numa fundação de tecnologia, para mim, tecnologia era parte do dia a dia. Assim, os contratos eram para construção de software, os contratos eram para know-how. Então, tecnologia começou a ser uma coisa natural do meu dia a dia. Então, isso foi muito importante para essa construção. E aí, aqui falando um pouco sobre a minha vivência atual, né? Eu atualmente trabalho numa empresa de tecnologia, mercado e tal de tecnologia, já tem 3 anos e algo. E aí, quando eu entrei, a gente tinha... era muito inicial, assim, não tinha software de contencioso, não tinha sistema de atendimento, era um pouco um Excel e um sonho, né? E é engraçado isso que muita empresa de tecnologia, infelizmente a realidade é muito essa, né? Muito do jurídico, né? Mas eu acho que depende de quem... um pouco concordo. isso. Porque, assim, a tecnologia, ela tem, mas depende muito... Você estava falando isso ontem no curso, tô repetindo pra galera que viu o curso ontem, mas é porque, assim, o advogado, quem vai... gravar, assim, quem vai puxar é o jurídico, é o advogado. Então, Mas é mega maluco, né? Essa empresa, você pega empresa Nasdaq, tecnológica, de ponta, aí tudo é tecnológico e tem uma ilha no jurídico que tá o cara ali, sei lá, sem usar uma tecnologia. É muito doido isso, né? Então, assim, e aí por isso que eu até comentei... Mas a Carol assim, deu um jeito aí. Parece que ela deu um faz o jeito aí. dela. Mas, assim, e aí até pra você... estruturar, né? O jurídico, ele normalmente é visto como setor, tipo, meio, né? Área meio, operacional, área que tem gasto. E eu acho que isso trazer de uma outra forma a perspectiva depende do advogado e da galera que está no departamento. Então, o que eu comecei a notar, né? A gente começou a usar... Eu tenho um time de Legal Operations aqui, que é tudo, que não é societário. Então, a gente começou, pelo menos tem que ter as tarefas, né? Aí começou meio que baby steps. O meu time fala que eu tenho várias tiradas, então eu sempre uso essa frase do baby steps. E tomando pé. A gente vai tomando pé. E aí a gente começou a botar um gira. Básico, assim, gira de tarefas. Pra quem não sabe, o que é o gira? O gira, eu sou fã incondicional, inclusive, do gira. O gira, ele é os planos iniciais são muito baratos, inclusive. Ele é uma ferramenta, ele tem 2 possibilidades. Ele tem o gira projetos, que aí você consegue gerir, né, que é meio que um board de projetos, cada projeto é um card. E tem o gira de atendimento. O gira, usualmente, ele é para helpdesk. É isso que eu ia falar. O Gira é diferente de outros
é tido como uma ferramenta boa, porque ele é muito customizável, mas com um nível de complexidade. Por exemplo, para advogado, tem um distanciamento, muitas vezes... Sim e não. Tá bom. Sim e não. Vou passar a palavra do Gira, que eu passei ontem a palavra do Gira. Vamos fazer a palavra do Gira. Evangeliza, Carol. Vamos fazer a palavra do Gira. Porque assim, quando a gente contrata o software, vai ver Law, ProJuris e softwares tradicionais, né? Eles têm um custo, né, e um tempo de implantação. O Gira, ele é... De convencimento também, né? De convencimento, né, das pessoas que vão custear e tal. O Gira, ele é uma ferramenta de tomar pé, que eu chamo, pra quem tá começando a olhar dado. Porque eu acho que tem um erro de ansiedade, assim, de querer chegar lá na frente quando a pessoa não sabe nem o que é o dado, por que ela mede. Se você não sabe por que você mede, você não tem medição. E aí o Gira, você tem essa possibilidade do Gira acionamento, Helpdesk. O que eu notei? A empresa já trabalhava com o Gira, é no mais Helpdesk. fácil, né? Aí eu falei, eu vou implantar um outro sistema, tipo o Ilaw, com uma galera que não é o que o pessoal usa, vai haver uma rejeição inicial. E esse eu acho que é um ponto, assim, do departamento jurídico de entender onde está. Eu acho que é muito importante. E aí tem sempre que convencer alguém, né? Convencer o pessoal de tech, fazer uma relação, fazer um parceiro. Que aí se a gente customizar o Gira para atendimento de ticket jurídico, dá, não vai dar, pera, não dá. E, cara, o Gira, ele é altamente customizável. Total. Os campos e mais. O Gira você consegue fazer um dashboard de gráfico com um nível de complexidade bem menor, considerando, tipo, outros, tipo BI e tal. Mas essa customização foi feita pelo jurídico ou você pediu parceria, ajuda dos jurídico e tecnologia, mas muita coisa eu mesmo faço, eu mesma faço nos painéis. Mas também aprendizado, se for um negócio de ter querer aprender as coisas. Mais heavy user, né? Pessoas com um nível de tecnologia mais alto. Sim. E eu não tava não. O Gira ele tem vários planos. Sim. Então, assim, o plano inicial é muito tranquilo de você utilizar, assim, é bem de boa. Mas tava comparando até com outras, nem comparando com essas ferramentas ditas RPs, etc, do mercado jurídico, citou Eloy e tem tantas outras, mas nos próprias soluções de metodologia ágil, como é que é o outro? Me fugiu o nome agora. Kanban. Scrum. Não, a ferramenta propriamente. Um que todo mundo usa. Monday, tipo, Notion. Cara, o Monday, por exemplo, pra pegar um exemplo. Mas tem um outro que me fugiu o nome, mas o Monday. Trello. O Trello. Trello que é o basicão. O Trello é o basicão. Então, mas eu comparando um Trello com o Gira, ou o Monday, por exemplo, que é super UX, cara, mega fofo, coloridinho, assim, me parece o Gira, a impressão que eu tenho, ele é mais... Ele dá mais possibilidades, porque ele é mais customizável, ele se estrutura melhor, mas ele é um nível de complexidade. Assim, para um advogada que, nunca viu metodologia ágil, é 1000 vezes mais fácil começar com um Trello, um Kanbanzão. Então, mas é por isso que eu comentei do Gira Projetos. Entendi. Ele é igual ao Trello. Entendi. E aí você vai fazer... E o Gira Projetos, ele tem um dashboard. Mostrei ontem, até, comentando com o pessoal, entrei no site do Gira. Ele tem um dashboard embutido. E aí você começa a ter noções de gestão de projeto. Legal. Quantidade de tarefa, uma pessoa passar a tarefa para outra, do time. Então, esse é o inicial. Aí a gente começou com esse de projeto. E aí, na época, não tinha... Vamos contratar software de contencioso. Eu customizei o projeto do Gira para contencioso. Então, mudei. Tinha lá, em andamento, com o escritório, para o time também começar a aculturar e tal. E aí, depois a gente... Todo o atendimento hoje do comercial e do time de compras, ele é via Gira, por ticket. E vocês fazem dele... Tem essa gestão dia a dia de metodologia ágil, mais o Kanbanzão ali? É bastante o Kanban, mas porque o trabalho hoje é remoto, né, na empresa que eu trabalho. E o Gira ajuda muito, assim, para quem faz gestão, porque você tem o board do que as pessoas estão fazendo, e aí você vai estruturando. E aí do Gira, esse projeto foi um projeto, assim, de customização mesmo, ele durou uns 9 meses, assim, isso é uma coisa importante. As pessoas têm muito uma coisa do imediato, Sim. Não é assim. Implementar dado, ele é processo tentativa e erro. E aí a gente fez essa implementação, fiz essa implementação do Gira, aí depois começamos assim, baby steps, de gesto, para pegar dados e pelo menos pegar citação. Isso foi pré-domicílio judicial eletrônico. Do digesto, a gente implementou o Meridian, que é o software de contencioso que utilizo hoje, também customizando, como eu falei, eu trabalho com coisas complexas. Se pode dificultar, por que não? Mas é porque eu queria que o relatório do contencioso fosse customizado. Porque assim, você pegar um advogado júnior, aí como é que funcionava? O escritório mandava um Excel, aí ele copiava o Excel, você imagina, caso a caso, no Excel maior, para mandar para a controladoria. Cara, o negócio não tem condição, tipo, um trabalho manual que não existe. Então, a gente contratou esse software, o Meridian, ele tem o Courrier, que é um software analítico
maravilhoso, inclusive, que não é jabá, né? Não estou recebendo nada para falar do Courier. Mas ele é um software analítico, então ele dá, tipo, probabilidade de perder aquele processo e tal. E para quem reporta para a diretoria financeira e tal, isso é muito importante você começar a trazer o contencioso em dado, né? E aí, num dado momento, tinha o Gira para atendimento e ver as tarefas, o Courier para gestão de contencioso. A gente ia fazendo tudo que é possível a nível de agilizar o trabalho, né? Então, assim, eu acho que tendo equipes menores, eu já tive uma equipe maior do que a equipe que eu tenho hoje, mas tendo equipes menores, você precisa do apoio da tecnologia, da inteligência artificial também. E aí eu acho que tem um pouco uma polêmica das pessoas. O Bruno fala muito sobre isso que eu já vi, do tipo, as pessoas vão perder o trabalho, pipi, popó. Cara, o ChatGPT, ele faz várias coisas erradas, jurídicas, assim. Uma vez eu fiz um teste, ele inventou um julgado que não existia, de verdade. Ele alucina muito, Ele inventou um julgado. Eu falei, cara, não é possível. Ele botou lá RESP. Aí quando eu joguei o julgado, não existia. Então, assim, o advogado, assim, do futuro, e aqui in-house, escritório, qualquer opção, ele tem que trazer a inteligência artificial pro lado dele, né? Total. Então, é um pouco o que a gente Como você fez. tem usado a inteligência artificial, Carol? Olha, assim, o ChatGPT é maravilhoso, mas precisa de correção. Total. Precisa, assim. Eu acho que é um erro muito grande achar que você vai jogar lá. E aí tem um evento curioso, que as pessoas começam... é fácil o trabalho jurídico, né? Eu posso pedir pro ChatGPT fazer uma notificação pra mim. Vou substituir aqui o jurídico por e começa a ir tudo errado, né? A gente sabe que quem atende outras áreas... e aí eu acho que é um ponto também relevante, que assim... não é muito nosso trabalho ficar dizendo, porque o meu trabalho é difícil, porque o jurídico... Assim, as outras áreas, o core não é o jurídico. Sim. O core é o negócio. Você tem que convencer a pessoa a te ajudar. Tipo assim, o seu problema, tava falando isso ontem também na aula, o pessoal tava reclamando muito, tipo, mas ninguém responde na minha empresa. Quando eu coloco prazo, ninguém responde. Eu falei, mas gente, o negócio da empresa não é responder o jurídico. O negócio da empresa é vender. O que for. É seu trabalho como advogado interno convencer a pessoa de que ela precisa te ajudar, de que o problema é teu. Então, assim... Que também tá na arrogância do advogado de achar que, porra... Então, eu achei curioso isso, porque vários falaram... Eu falei, mas é porque não é importante pra outra área. Aí, tipo, a turma em choque, assim, silêncio. Eu falei, gente, é importante entender que não é importante. Problema narcísico, assim, a galera anda pra terapia, porra, mas... Imagina, fui assistir uma aula, o que tá acontecendo? Eu sou narcisista, né? Final da aula, Carol, eu sou narcisista. Não, mas é porque eu acho que... O mundo não gira, né? Eu acho que deixa eu te contar uma verdade. Acho que a gente tem que desmistificar, assim... essa visão do jurídico detentor da palavra. O jurídico, ele tem que ser parceiro. O dono do carimbo, negócio. né? Tipo assim, existe muito esse controle em cima do empoderamento que é dado de, cara, eu tenho que carimbar, então você tem que me ouvir. Tem essa postura que é totalmente contra business, né? Mas é difícil tirar, porque na faculdade, isso não é... Assim, eu acho que hoje melhorou muito, mas ainda é muito inicial, porque, sabe? cara, ensina esse advogado que o advogado é o rei do universo, cara. Galera, assim, agora eu vou dar um recado aqui pra câmera. Você desejando isso ou não, tá vindo uma leva de profissionais do direito que entendem isso que a Carol tá falando. Que o jurídico tá ali como uma área parceira de negócio. E se você não consegue entender isso, você pode ter certeza que você vai ser levado por essa... Por essa... Vai ficar pra trás. Tsunami. Vai ficar pra trás. Porque empresa nenhuma, gestão nenhuma toera mais esse nível de arrogância, de soberba, né? De egocentrismo. Esse ponto que você falou de AI, você falou logo no início, Carol trouxe, eu acho que algumas coisas interessantes, reflexões aqui. Uma é o seguinte, né, que você falou, dessa percepção de criação, ser humano e tal. O que eu vejo, cara, e eu acho que isso é uma visão que você tava falando, é ludista total, assim. Cara, o ChatGPT, vamos pegar ele, por exemplo, vamos pegar DeepSeek agora e etc e tal. Cara, aquilo ali é uma ferramenta. Tanto quanto o meu celular, tanto quanto a tinta e o pincel do Picasso. Cara, tinta é igual. Todo mundo vai pegar tinta vermelha, amarela, azul e verde. Você pode dar pro Picasso, vai virar uma coisa, você pode botar pro Zé da esquina e vai fazer outra. Então, o ferramental da AI depende, o output, ele ainda é muito dependente de quem... Humana. Da inteligência humana e quem claro, direciona. claro. Então, por exemplo, quando eu vejo, eu acredito em várias teses. Uma delas é, por exemplo, eu acho que a gente já migrou o nosso cérebro, o cérebro humano é plástico. Então, a gente já migrou o nosso armazenamento de memória para o celular. Isso aqui é uma continuidade do meu cérebro e não tenho dúvida disso. Eu, assim, eu realmente
não guardo mais informações. Ninguém guarda mais número de telefone de ninguém. Sim. Você não lembra. Não, se você lembrar, talvez de alguém que você tenha 20 anos guardado no teu HD. Você não consegue gravar mais. Porque o teu cérebro, por mais que a tua consciência já fala, sabe que grava, o teu inconsciente fala, cara, não grava porque isso não é necessário. Sim. É tipo assim, cara, eu não sei distinguir hoje 10 tipos de maçã e qual maçã tá podre, e os nossos antepassados coletores tinham que saber no olho, porque senão ele ia comer a maçã podre. Sim. Então, acho que o cérebro, na minha visão, essa revolução já passou. A nossa memória, tanto é que a gente cada vez menos tem memórias de informações, e isso é ótimo. Até porque a nossa memória é que nem... Pra liberar espaço do HD, literalmente. É isso. É que nem guardar memória no teu... Mas a gente tem que saber fazer um uso inteligente desse espaço que sobra, né? Total, mas eu acho que até essa experiência de quando você tá sem o celular, de, cara, eu estou meio nu, é uma percepção porque a tua memória tá ali migrada. E isso acontece no dispositivo. Por que eu vou guardar informação, foto no meu celular, se eu guardo na nuvem? A nuvem é infinita. Então esse é o primeiro ponto. O que eu acho que a AI traz, e essa é a complexidade, é porque é um segundo cérebro. Então, além de eu ter a memória, parte do meu processamento pode ocorrer fora do meu cérebro. O que significa dizer isso? Eu vou ter que dar um input. Olha, correlaciona uma coisa criativa que o Picasso com a inteligência artificial para escrever um artigo. Ele vai me trazer os inputs. Quem tá orquestrando sou eu. E isso faz com que o meu acervo, porque ainda que eu tenha lido todos os livros de arte do mundo, o ChatGPT consegue rodar todo o HD, todas as informações do mundo e fazer. Então acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo, em termos de mercado jurídico, na minha visão, é que a verdade, e o DeepSeek dessa semana é uma prova, cara, a gente ainda tá no meio da discussão da LLM. Então, assim, vai ser OpenAI, não vai ser OpenAI. O produto que a gente tem hoje mais avançado é o ChatGPT, ou é o da Microsoft, o Copilot. Que é o ChatGPT. Que é um ChatGPT adaptado ali com restrições, que tem usos N, eu particularmente uso muito, mas a gente ainda nem está experimentando a camada que foi que nisso a gente está vivendo o 95 da internet. É isso. Tem o modem, a internet é discada, as aplicações ainda são meio toscas. Não, e a própria regulação, né, assim... Agora está sendo discutido e tal, enfim, acho que a regulação, mas isso porque o judiciário ele vem depois, né? É isso que você falou, daqui a, sei lá, 5, 10 anos que a gente vai discutir as implicações. Cara, fazendo uma analogia, eu agora, né, tô nesse tópico, nessa aba maternidade da minha vida. Recentemente foi sancionada a lei que veta o uso de celulares nas escolas. Nas escolas, eu vi. E eu refleti sobre isso no seguinte sentido. A gente foi notar agora, em 2025, o mal que as telas podem causar, que as redes sociais, que a Web 2.0 pode causar para as pessoas, não só para as crianças. Hoje a gente está vivendo ali um início. Isso que a gente está vivendo é a Web 3.0. Então a gente está começando agora a experienciar a Web 3.0. A gente ainda não sabe as consequências que o uso diário, frequente do ChatGPT, da inteligência artificial ou da inteligência artificial generativa na nossa rotina. A gente não sabe ainda dessas consequências. A gente tá vivendo uma nova era. E daqui a 10 anos a gente vai entender, bom, então é assim que a gente precisa lidar com essa ferramenta aqui no nosso dia a dia, porque é assim que a gente vai atenuar os danos, né? Então eu acho que a gente está sendo cobaia de uma nova revolução e a gente não faz ideia. Mas é que eu acho que a sua filha, se você pensar... talvez pra ela isso já seja... Ela já não vai sofrer, com porque certeza. Não vai ser uma questão, entendeu? Pra sua filha, pros filhos do Bruno. Tipo assim, vão ser outras questões, talvez com... o quanto... Cara, agora eu vou denotar a idade. A criança que hoje tem 12 anos, ela passou... Há 12 anos atrás, não se entendia que entregar um celular na mão de uma criança era tão prejudicial como a gente entende hoje, mas, né? cara, vamos lá. Regulação dos cavalos e do automóvel. O automóvel surgiu, a primeira lei é botar um sujeito com a bandeira vermelha para não atropelar os cavalos. Isso é ridículo. Por outro lado, você descobriu que você tinha que botar o cinto de segurança. Eu não sei em que medida proibir, não tô sendo nem favorável nem contrário. Não é uma questão de proibição, a gente nem tem... Acho que eu não sei, mas você fala assim, cara, as crianças que podiam usar celular dentro da escola, isso foi ruim? Não sei te dizer. Mas eu acho que, assim, a tese da cobaia. Mas é a tese da cobaia. A gente só descobre benefícios, malefícios, análises comparativas, espaço amostral, estudos duplos cegos randomizados para saber o que acontece quando a gente usa de uma forma de uma forma mais complexo livre do que isso, porque assim, você pega até muitas condutas hoje,
E aí, o que é bom e o que é ruim? E até em termos sociais. A gente só responde isso depois de um período. E não responde, às vezes, por exemplo, eu tenho olhado muito, por exemplo, essa reflexão hoje de AI e essa discussão do ambiente digital. Você vê, a gente está tendo muitas epidemias sociais, depressão, ansiedade ampliando. Isso é um fato histórico. Brain rot, a palavra de 2024. É isso. Agora, imagina, assim, a população humana chegou, na maioria, nas cidades, a maior parte da população humana da Terra vivendo em centros urbanos, acho que em 2007, sei lá, posso estar errando o número, mas é muito recente. Ninguém fala do que foi a urbanização e como isso impactou. Sim. As pessoas que fizeram a transição do ambiente rural para o urbano, elas sofreram. Agora eu te pergunto, é melhor morar numa grande metrópole com o nível de poluição, os alimentos que a gente come ultraprocessado, ou é melhor morar no campo com ar puro e comendo um alimento orgânico plantado? O que é melhor? Mas hoje, hoje a gente entende isso. Hoje a gente entende isso. Não, a gente entende. E a gente volta pra cá? Não, porque a gente nem consegue. Se você pegar, tem pesquisas que falam... Não consegue ou a gente não tem estrutura socioeconômica pra isso? No Brasil, por exemplo, quer ver um negócio? Exemplo da própria pandemia. Muito virtualizado. Quantas pessoas? Carol, por exemplo, 100% digital. Poderia morar numa casa no campo. Sim. Por que não mora? Por que não houve? No início da pandemia existia essa discussão. Mas poderia muito amplo, Bruno. Porque poderia mesmo. Será que você... Mas é que eu acho... De apoio? É que eu vou funcionar como moderadora na discussão. Sim. Estávamos com saudade da Tainá aqui. A discussão levantou. Mas é que assim, eu entendi o que o Bruno tá dizendo. É que eu acho que a gente já andou tantas casas, é que quando você não consegue mais voltar, assim. Até, por exemplo, até contratação. Vou dar um exemplo. Vou contratar um estagiário. Outra geração, né? Aí, pô, vou passar um teste. Vou passar um teste online. Pô, ele vai jogar no ChatGPT e me dar o teste. Não me preocupa se ele vai usar o ChatGPT. Me preocupa que ele saiba usar. É isso. Eu acho que eu vejo muita discussão, assim, de professor e tal. Ah, pô, agora não... Vai todo mundo usar o ChatGPT, tira o celular da sala. Só que, assim, eu acho que o ponto é... que assim, isso vai acontecer. É isso. Eu quero fazer uma pergunta, de qualquer coisa eu pergunto. Chat, vírgula, por favor, pergunta. Então, assim, eu acho que isso vai... Isso não é... Eu acho que eu entendi o que o Bruno tá falando, não tem nada a ver. Mas é que eu acho que a gente já andou tanto... E o pessoal fala assim, a gente tem que diminuir o uso de celular, né? Já foi incorporado na história da nossa... Eu acho que... Eu não sei dizer. Eu tenho um pouco de dificuldade, na minha visão, até quando essas perspectivas estatais, e até o sandbox, eu acho que a regulação, principalmente coisas inovadoras, ela tem que ser acompanhada muito de perto e ela tem que ser balão de ensaio. Então, assim, eu não sei em que ponto, e Carol sabe por muito melhor, análise de impacto regulatório. Então, assim, eu não sei em que medida, porque, assim, eu acho que, principalmente no Brasil, as coisas acontecem muito assim, acontece um fato, cara, proíbe. Cara, analisou, pegou uma escola e botou uma escola, fez um estudo científico, comparativo. Eu sei que tem pessoas de todos os lados. Agora, o que eu tô dizendo na prática é, beleza, aí você vai forçar a criança, ela entra lá, bota o celular, aí ela sai, aí ela usa de, sei lá, meio-dia até de noite o celular em casa e volta. Então, assim, você vai criar... É que nem aquele seriado agora, Ruptura. Você vai criar... Não sei se vocês já viram. Eu não vi ainda. Muito maneiro. Eu entendi na tese das escolas é que isso prejudicava a concentração da criança em sala de aula. Aí eu tô te falando, mas isso prejudica a concentração da sala de aula ou é herói no mundo? O mundo hoje é isso, é difícil. É que você não consegue sancionar uma lei que proíbe Mas deveria? Deveria? Agora... Aí... Não, mas é isso que eu tô te falando, o grau do que a gente tá entrando, entendeu? Eu tô te falando o seguinte, porra... Cabe ao Estado limitar... Eu tô querendo o seguinte, é fato que isso é um problema humano, da mesma forma como é um fato morar numa cidade, mas é uma escolha social e tem várias camadas. O que eu tô dizendo é o seguinte, às vezes tem uma visão meio parnasiana, que é, eu vou colocar... O ponto é, será que a educação não tem que evoluir para entender como é que o professor ganha atenção? Ele vai ter que competir por atenção? Será que as aulas são realmente chatas pra caramba e não tem aproveitamento? Eu sei que é mega difícil lidar com jovens, mas... Me parece que é não se adaptar aos novos tempos e tentar criar uma solução. É uma solução mais barata. Na canetada. É uma solução mais barata. Na canetada. Não, e assim, tem muito uma questão do conceito de regular, né? Que aí também mestrado, teoria. Mas assim, a regulação norte-americana, ela é bem intensa, né? Em vários setores. E com viés muito concorrencial. Mas ela é muito focada no mínimo necessário, assim. E às vezes eu vejo no Brasil, até regulação de tecnologia, assim, o Marco Civil de Ciência, Tecnologia e Inovação. Cara, entrou nos detalhes que não precisava, mas tem muita coisa boa, aliás, eu sou, enfim, uma grande entusiasta dessa legislação, inclusive contribuí com ela, na época que trabalhava lá com o time Não Protec.
E era um negócio assim, muito de vanguarda e tal, porque o Marco Civil, né, de inovação e tudo, ele permite que ambientes públicos sejam cedidos para implementação de ambientes promotores de inovação. Isso foi um grande ganho na época, né? Do tipo, tem essa questão de licitação, vai licitar, não vai licitar. Então, assim, eu acho que o Brasil tem regulações muito boas em várias coisas. Só que eu vejo que, em alguns casos, falta esse relatório de impacto, assim. Porque a regulação, ela é muito... se ela vai trazer o impacto, ele precisa ser superior ao que você está limitando. Porque, assim, não é papel do Estado limitar a atividade econômica e nem a vida do particular, né? Mas eu acho que tem um pouco esse peso, assim. Eu acho que a gente tem, claramente, um problema de excesso de celular, né? Que falou nada a ver com a parte jurídica, mas eu vejo que a gente tem... Porque você vê, nós três aqui, vocês repararam? A gente tá com o celular na mesa. Vício. A gente não precisa do celular na mesa. A gente não, porque nós fomos a geração cobaia que aprendeu a lidar com essa realidade usando. Mas a gente ainda não teve uma educação. Mas eu te falo, a gente entrou nisso velho e se viciou. E aí é o que eu tô te falando, a forma de como é que você lida com essa perspectiva, que é uma coisa... É que eu acho que, assim, a comparação do... A gente fala de celular, tela, mas a gente tá falando aqui de rede social, de YouTube... rede social, por exemplo, eu utilizo pouquíssimo por dia. Eu tenho aquela limitação de 30 minutos. É um modelo de entretenimento. Assim, aqui, fazendo uma comparação, eu acho que nessa discussão específica, a gente tá falando de... É quase que uma discussão entre um alimento natural e ultraprocessado, sabe? O que é mais gostoso? Um sazon ou um tempero de ervas finas, sabe? Quando você coloca no alimento. Então, é óbvio que um vídeo do YouTube feito pelo o irmão do Felipe Neto, YouTube Kids, com várias cores e um super entretenimento, é muito mais legal do que a professora ali cantando a musiquinha do ABCDEFG na sala de aula. Uma das razões da gente ter essa lei como resultado, sabe? As crianças estão mais entretidas dentro de uma tela que dentro da vida real. O que eu vejo? Tem escolas que proíbem, tem escolas que não proíbem, as mães e os pais são livres para escolher as escolas que eles vão colocar os filhos, tem gente que é favorável, tem gente que é contrária. E qual o impacto disso é muito difícil mensurar, quais são as vantagens e desvantagens, e aí vem o Estado e fala, eu acho que de forma muito específica e científica, assim, o impacto é no desenvolvimento neurocognitivo das crianças, e tem muitos estudos já... Tem vários estudos. Não, eu concordo com isso, mas eu digo assim, então, mas em qual nível, mas eu te falando, e até em termos de regulação geral, por exemplo, você pega... usando isso aqui como case pra gente pensar a regulação de novas tecnologias. Isso, mas isso que eu tô te falando, eu acho que às vezes é meio ingênuo a perspectiva de que com uma canetada você vai mudar um fenômeno social. Porque assim, a criança vai ser exposta à tela depois que ela sai de casa. Em algum momento ela vai ser. Não, e muitas vezes, dependente de como é a relação com os pais, ele vai botar o celular na mão da criança ali, etc. E aí, será que o papel da escola educacional não é ensinar como lidar com esse instrumento mais do que simplesmente ignorá-lo como se eu criasse... Por isso que eu falei da ruptura aí, fica a recomendação. Uma ruptura. Você entrou na escola, bum, bate, derruba os celulares de todo mundo. Então, eu acho que... Volto a te falar, eu acho que às vezes tem a visão meio ingênua de que a gente vai resolver algumas coisas mega complexas. Eu acho que não resolve. Mas você responde, você dá alguma resposta, que eu acho que a que o Brasil sempre é resposta a gente precisa de alguma... Mas a gente não tem resposta complexa, não vamos fazer assim, cara, olha, bota na grade curricular uma aula sobre entendimento de como relacionar com a tecnologia, vamos pegar grandes autores, vamos tentar desenvolver o intelecto das crianças para elas entenderem, vamos começar a aprender, que nem educação... É que a gente tá falando de um país continental que tem um problema muito grave de defasagem educacional, né? Então a gente não consegue resolver com esse nível de complexidade e de qualidade, né? Essa também é um ponto, né? Entra no aspecto econômico. E aí vai no aspecto, mas aí acaba entrando muitas vezes no aspecto meio paternalista partindo do pressuposto até que a ausência de educação formal das pessoas parte do pressuposto que, cara, desculpa a expressão, mas, cara, todo mundo é idiota e, tipo assim, cara, tem que dar uma canetada e resolver a forma como todo mundo... Então, assim, mas eu acho que esse é um nível de complexidade, assim, eu acho que... E eu acho que até no Brasil, e quando a gente fala de AI, etc., o grande desafio que o Brasil sempre teve de vantagem é que como o mundo pré-tecnológico, essa nova revolução 4.0, até a anterior da computação, as coisas chegavam atrasadas, então dava tempo de copiar, né? E hoje em dia, cara, tudo acontece ao mesmo tempo e tá acontecendo aqui. É criança aqui na Dinamarca, na Coreia do Sul, no Marrocos Mas eu acho que todas as soluções simplistas me parecem, muitas vezes, não chegarem no desafio, assim.
A gente não tem resposta. E eu acho que, pensando em inteligência artificial, a gente está aqui agora, nesse exato momento, durante essa gravação, o marco legal da inteligência artificial é discutido. A gente não vai entrar nesse aspecto mais comportamental de da moderação do uso da inteligência artificial, mas é uma regulação importante que vai discutir governança, ética e aspectos importantes do uso da inteligência artificial. Mas se você for ver, desculpa te interromper, que eu ia comentar que o próprio ChatGPT, ele começou a ter um limite, assim. Às vezes, não sei se vocês repararam, mas você faz algumas perguntas e ele fala, essa pergunta não vou responder, consulte e tal. Ele se autolimita, né? Sim. O que eu ia comentar é que um dos projetos que eu toco atualmente é uma inteligência artificial aplicada para responder dúvidas jurídicas, né? Dúvidas de contratos e tal. E é muito curioso, porque você tem que ensiná-la, né? É um agent. Você constrói a base. E aí, no início, erra várias coisas, responde umas coisas que não tem nada a ver. Aí, isso é muito interessante. Você imputa a resposta pra ela te dar. Então, se você for ver, mesmo a inteligência artificial, ela é humana em alguma medida, concorda? Total. Porque a base dela somos nós. Você tá falando, entendeu? Você tá falando disso, eu tô lembrando aqui de uma conversa uma vez que eu tive com o GPT, que ele respondia, eu ficava, pare de alucinar. Aí ele respondia, pare de alucinar, por favor, pare de alucinar, não alucine, pare de alucinar. E eu ficava respondendo isso, só que ele não conseguia, assim, tem uma limitação então, muito... mas é porque na verdade, ele é basicamente um grande processamento, assim, ele quer dar uma resposta. Não. Mas ele depende do que você ensina então, pra ele, entendeu? Cara, vou dar duas visões aqui, algumas visões. Uma eu lembro do ChatGPT, novembro de 2022, bem no início, lançou, eu sempre falo isso. Eu falei pra ele, cara, me diga uma coisa que você assuste seres humanos. Ele falou, cara, eu sei invocar demônios. Isso nunca vai acontecer hoje, porque ele foi se limitando... até coisas médicas. Ele responde. Outro dia eu fiz um ele teste, o exame e tal. Aí ele fala, consulte o médico. Mas eu vou te falar duas coisas muito doidas, porque assim, até o DeepSeek, que foi semana passada, não sei quando as pessoas vão estar vendo isso, mas a gente tá gravando aqui há uma semana do fenômeno, então até inclusive super inicial para poder dizer algumas coisas, a gente não sabe exatamente, mas o que tá se mostrando hoje cara, existia uma tese que era meio quase the winner takes all. Cara, os LLMs vão ser dominados por grandes empresas, mega investimentos, mega grana com processamento. Cara, LLM... Tanto é que eu lembro, no jurídico, tinha muita empresa, Lotec, que investiu no seu próprio LLM. E aí veio esses grandes modelos e quebraram todo mundo. Porque falou, cara, não tem. Por que você vai criar um modelo de LLM se tem o ChatGPT, tem o OpenAI, tem o Llama, cara, Gemini e tal. O que o DeepSeek mostrou? Não é uma questão... Tem uma discussão aí, por exemplo, você falou da questão da restrição, você pergunta lá sobre a China e ele responde, ele não quer se envolver politicamente, tem toda essa discussão aí geopolítica. Mas não é isso que eu quero entrar. No ponto de vista prático, o que eles mostraram é que é muito barato fazer um modelo. E isso, sabe o que faz? Derruba a barreira de entrada. Ou seja... Se eu achava que ia ter 3, 4 players dominando esse mercado, agora eu posso ter infinitos. Todo mundo com poucos milhões no bolso consegue criar um LLM que vai disputar com o OpenAI. Então isso faz com que essa cadeia de infraestrutura intermediada pulverize. E isso torna a regulação mega complexo. Porque o que a gente viu? E aí entrando no mercado de gambling. Eu proíbo. Beleza, eu consigo regular o OpenAI, gigantesca. Eu consigo regular o Meta, gigantesco. Agora, se eu faço um modelo de LLM com poucos milhões, eu posso fazer no Tokelau e abrir no Brasil dizendo o que eu quiser. Então, até para a regulação chegar, a regulação ela funciona bem quando você tem concentração de mercado, monopólio de mercado. Em mercados pulverizados, é mega difícil, ainda mais na internet. Então, assim, você vai ter um monte de site clandestino com LLM clandestino que vai falar uma porrada de coisa que... É a Deep Web da inteligência artificial. Eu ia até Deep Web e só pra completar, a gente, por exemplo, fez o Spectre no Sem Processo. E a ideia, todo mundo tá tentando... A corrida hoje é, cara, quem captura valor dentro da cadeia de inteligência artificial em todos os mercados e no direito. O Spectre é uma ferramenta hiper barata que a gente tá tentando emular um assistente jurídico. Cara, como é que eu sou o melhor assistente jurídico pra Carol, pra ela fazer o contrato básico, etc. Não acredito no do it yourself, do teu cliente demandar direto. Agora, uma outra tese que tá crescendo muito, eu acredito, é o agent, que é isso. Cara, como é que eu crio um profissional dentro lá da Zenvia que vai nascer pronto, um assistente personalizado. É um advogado da empresa Y, que ele faz isso. O que ele é bom é de fazer isso, ler o compliance e a gente vai ser gestor de uma porrada de agents. Você vai ter um monte de... então, mas o que eu ia comentar é que eu trabalhei um período em infraestrutura combustível, né? Empresa de etanol e tal. E a regulação é, assim, que tem 4 players, né? A Petrobras, a Transpetro e tal.
E é uma regulação completamente diferente. Ela é uma regulação que ela tem estabilidade. Porque os plays são... É muito reduzido, assim. Sim. Então, eu acho que tem uma diferença aí, conectando com a questão do profissional e tal. Eu acho que quanto mais coisas você sabe... E isso dá uma ansiedade, né? Pra quem é jovem, né? Agora eu denotei. Mas eu quis dizer, eu sou jovem. Eu quis dizer jovem de 18 anos, tá, gente? Eu quis dizer jovem de 18 anos. De que jovem é mais tempo. Jovem é mais tempo. De que você tem que saber tudo ao mesmo tempo. Porque eu vejo que é uma geração muito ansiosa, assim. Porque, cara, tem tudo disponível. Pergunta pro chat, tem, sei lá, TikTok. Eu não tenho TikTok porque eu sou... Não tenho idade pra ter TikTok. Não quero. Eu uso pouco também rede social hoje em dia. Mas tem muita coisa, assim. Então, por exemplo, a pessoa é médico, mas tem que ter um TikTok, tem que fazer reels. É um negócio que é muito diferente dos médicos da nossa época, sabe? Então, eu vejo que muito naquela coisa da dica, assim, né, pra geração mais nova, eu acho que é muito tentar ter o tempo das coisas, sabe? Porque você não vai conseguir saber tudo de tudo. Não existe, ninguém sabe tudo de tudo. E pra você ser um bom profissional, você tem que ter humildade, que eu acho que isso é muito importante. A gente não perder, assim, mesmo tendo outros cargos. E você querer aprender. Tipo, eu acho que o advogado do futuro é o advogado curioso, sabe? O advogado que pô, isso aqui eu vou pesquisar, isso aqui eu não sei, isso aqui eu vou me aprofundar. Porque o que você vai estudar hoje, cara... Daqui a 3 meses morreu. Não, isso é interessante. A tua jornada é um bom exemplo disso. Sim. Cara, de quantos lugares você passou, que é uma coisa comum, e de quantos profissionais diferentes você já foi. Sim. Então, e isso vai ser uma rotina cada vez mais intensa. E é engraçado, porque assim, a gente fala do ChatGPT, eu volto a falar, até o DeepSeek agora, era um mundo. Caraca, teve uma ruptura de visão. Então, dentro da revolução vai tendo. Então, daqui a 2 anos, a gente vai olhar pra esse podcast aqui do que a gente tá discutindo e falar, vai cara... Vai estar obsoleto, né? Isso aqui não serve. Então, é isso. Mas depois você vê que a formação jurídica, na minha opinião, ela não tá adequada a esse... Mas eu acho que tem uma coisa boa e uma coisa ruim, assim. O bom é que eu acho que você faz base, né? Você vai ler os grandes pensadores. Deveria, né? Você... Bom, eu li na faculdade, eu estudei, porque aí, enfim, nem todo mundo faz o mesmo aprofundamento. Aprenderam empreendedorismo na faculdade. Deveria. Mas assim, eu acho que é bom sob essa perspectiva, porque eu vejo que hoje as coisas são muito rasas, né? O conhecimento fica raso, não tem um aprofundamento. É isso. Então é bom ter essa teoria quando você tem 18, 19 e pô, muito chato, vou ficar lendo sociologia, o que isso vai agregar, vou ficar lendo como as coisas se constituíram. Porque lá na frente, o que você vai lidar são conhecimentos curtos, assim. Então, eu acho que é importante que as faculdades tenham essa base, mas eu vejo que, assim, nas vezes que eu dou aula, eu percebo que as pessoas saem com pouquíssimas noções de negócio, não tem. Zero. Quem quer abrir escritório não tem noção de emprededorismo, a pessoa sai, abre um escritório e vai aprendendo na prática, e aí erro ia ser posicionamento. Eu falo muito isso pro meu time, assim, o que a gente se posiciona... A gente tem uma marca. Eu tenho minha marca, você tem a sua, Bruno tem a dele. Então, acho que entender sobre posicionamento em plataforma, né, LinkedIn e tal, isso é algo que está muito distante do Direito Civil 1, né? E eu acho que é muito importante o Direito Civil 1, 2, 3, 4, 1000, mas eu acho que... Eu sei que algumas faculdades, BMEC, FGV, tem outras disciplinas, mas muitas vezes são até facultativas, e não é o core do curso, né? As universidades mais tradicionais, assim. Mas eu vejo que as duas coisas agregam, sabe? Assim, na minha carreira isso foi muito notório, assim. A teoria, ela é muito importante. Total. Porque senão você tá falando uma coisa vaga, entendeu? Você não tem base. Qual é a base do porquê você tá falando? Você não sabe. Você tem que ter base pra transitar entre os vários ramos do direito, entendeu? Sim. Então eu acho que é importante ler os textos que os professores passam na faculdade, porque... E ir além, né? Inclusive, não se limite, né? Vá porque lá na frente vai fazer sentido, sabe? E aí tem que lidar com essa questão da ansiedade, né? Muito do jovem, esse cara quer dar certo. E carreira é maratona, né? Não é corrida. Meus caros, esse papo tá bom demais, mas vamos continuar aqui no almoço. Vai ter muito papo desse almoço. Carol, agradecer pra caramba, cara, de verdade, foi legal. Já tem muito tempo. Cara, temos que trazer mais Carol aí. Bom demais, bom cash demais. Fixo. Será, Carol? Ih, será? Aguardem. Aguardem. Novidade. Encerra aí, Tainá, você que... Galera,
Muito obrigada, Carol. Eu acho que a gente conseguiu aí com a nossa conversa apresentar todos os pontos que a gente queria. É um prazer te receber aqui, Carol. Um prazer ouvir você, galera. Assistam esse episódio de novo pra vocês aprenderem. Quem quiser contato com a Carol, tá no LinkedIn, tá no Instagram. Me adicione. Carol, super acessível, é a geração da acessibilidade, é só trocar uma ideia, uma conversa. Também nos cursos da Future Law, a Carol tá no nosso curso de KPI simplificado, tá no curso de Legal Operations Management. Então, vocês podem encontrar a Carol aí por muitos lugares aí do mercado jurídico. Muito obrigada, eu tô muito feliz de retornar, muito feliz aqui. Já começamos com um debate aqui que eu adorei. Bruno, obrigada, Carol. Obrigada, gente. Valeu, galera. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.